A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Amém? Que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, sobre a sua família, o seu lar, porque está escrito que, Provérbios capítulo 10, versículo 22, que as bênçãos do Senhor é que enriquece a nossa vida e não acrescenta dores. Meus queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra, da Bíblia Sagrada, uma palavra para a nossa meditação, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler hoje no Evangelho de Mateus, um capítulo bem conhecido, um capítulo que até o novo convertido já conhece. Mateus capítulo 4, versículo de número 9. Amém? Esse capítulo ele vai falar a respeito da tentação de Jesus. Jesus, o nosso mestre amado. Aqui na terra, ele foi tentado como homem. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz aqui esse versículo, eu estava meditando. Diz assim: E disse-lhe: tudo isto te darei. Isso o diabo, o tentador, falando com Jesus. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Meus queridos irmãos, nesse versículo de Mateus capítulo 4, versículo 9, sabemos que a tentação nos afasta de Deus, mas a provação nos aproxima de Deus. No entanto, que a Bíblia diz que Deus provou Abraão. Se você ler Gênesis, se não me falha a memória, o capítulo 15, Deus ele provou Abraão. Deus provou Abraão e era uma provação. Ou seja, algo que Deus permitiu na vida de Abraão. Então, toda aprovação, o objetivo dela é te aproximar mais de Deus. Agora, a tentação é para te afastar da presença de Deus. E aqui nós vemos sobre a tentação de Jesus. Porque a tentação aqui era para tirar o foco de Jesus do reino de Deus. A tentação aqui era para afastar Jesus do Pai. A tentação aqui era para desviar o olhar de Jesus do Pai. A Bíblia diz que o tentador se aproximou. O tentador se aproximou, porque a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ele foi tentado de todas as maneiras. Está escrito, os escritores aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Em tudo Jesus foi tentado. E ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, nesse versículo 9, o diabo, querendo adoração, né? Porque o diabo, ele quer, de todas as maneiras, ser como Deus. Até porque ele tentou. Ele só tentou, porque jamais ia conseguir
como qualquer homem na terra que quer ser Deus, que quer se colocar no lugar de Deus, jamais vai conseguir se assentar no trono de Deus. Satanás, ele queria ser como Deus, tomar o lugar de Deus, porque ele quer ser adorado, assim como Deus é adorado, assim como Deus merece toda adoração. Assim, Satanás, ele quer ser adorado. Então aqui, Satanás, ele se aproximou de Cristo. E olha que Jesus estava em duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Só que aqui na tentação, Jesus estava na natureza humana. A natureza divina de Jesus não se manifestou. Porque a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto da Judéia para ser tentado pelo diabo. E o tentador se aproximou. Porque o diabo se aproxima de todos nós. O diabo é oportunista. Jesus, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado todos os dias. Durante esses 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado. Ele foi tentado durante o dia e ele foi tentado durante a noite. O diabo não dava trégua. O tentador não dava trégua. Jesus foi tentado em tudo. Por isso que ele é poderoso, fiel, justo, santo, para socorrer a mim e a você e a todos aqueles que são tentados. A Bíblia diz, Paulo aos Romanos, ele diz que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Deus é poderoso para, em meio às tentações, providenciar o livramento. Então Jesus, ele foi tentado com todas as coisas aqui da terra, tentações humanas. Veio sobre Cristo. E o que o diabo mais queria era que Jesus ajoelhasse. O que o diabo queria era que Jesus se prostrasse e adorasse a ele como se ele fosse Deus. Mas Jesus sempre tinha uma resposta, como eu e você sempre temos uma resposta na Bíblia diante das tentações que sofremos aqui nessa terra. Tentações psicológicas, tentações físicas, tentações na área espiritual, tentações na área financeira, profissional, tentações na área conjugal, familiar. São vários os tipos de tentações que sofremos. E Jesus sempre tinha uma resposta. Jesus sempre tinha uma palavra. Sempre. O diabo queria adoração. Como hoje, muitos estão se prostrando diante do diabo. Muitos estão adorando o diabo. Talvez através da riqueza, da avareza, da ganância, do orgulho, da soberba. Porque tudo isso é obra da carne, é coisa aqui da terra. E o diabo gosta dessas coisas. Então o diabo lhe queria que Jesus fizesse isso. Olha aqui o versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. O diabo queria adoração de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas Jesus sempre tinha uma resposta. Assim somos nós, nesse mundo em que vivemos,
diante das tentações, nós temos que ter uma resposta. Temos que ter uma resposta. Isto. E essa resposta não está na ciência, não está na tecnologia. Essa resposta não está nos títulos, currículos dessa terra. Mas a resposta para vencer as tentações que sobrevenham sobre nós está na palavra de Deus. Porque aqui Jesus sempre respondia com a palavra. O diabo vinha e tentava Jesus. Se tu és o Filho de Deus, porque Jesus teve fome, a Bíblia diz que ele não teve sede. E tendo terminado os 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus teve fome. A Bíblia não fala que ele teve sede, né? Eu não posso afirmar que Jesus bebeu água, porque um ser humano, uma pessoa, ele pode até ficar entre 3 a 7 dias sem beber água. Fora disso, o corpo vai murchando, porque o nosso corpo é 70% de água. Uma pessoa pode ficar sem dormir até 11 dias. Depois disso já vem complicações. Uma pessoa pode até ficar sem comer durante 40, 50 dias. A Bíblia diz que Jesus, ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Então eu não posso afirmar se Jesus bebeu água ou não bebeu água, né? E o tentador se aproximou. A Bíblia diz que o tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Porque Jesus teve fome. Ele teve fome naquele momento. Isto. Ele teve fome. E o inimigo aproximou. Assim às vezes acontece com a gente. Às vezes estamos nesse mundo. E às vezes estamos passando por momentos de provações, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de desemprego, momentos de calamidade, momentos de desesperos. E às vezes o tentador se aproxima. O tentador se aproxima e coloca para você propostas que não é de Deus. Coloca para você caminhos que não é de Deus. Coloca para você portas que não é de Deus. Mas nesse momento temos que ter uma resposta na palavra. Como Jesus teve a resposta imediatamente. Jesus olhou para ele e disse: mas está escrito na palavra de Deus. Porque Jesus lia as Escrituras. Desde criança, Jesus lia as Escrituras. No entanto, que com 12 anos, Jesus estava lá entre os doutores falando da Bíblia. Jesus estava lá. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus tinha uma resposta. Por isso que ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus disse ainda: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz: o meu povo sofre, padece, porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor através da Bíblia. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, porque o tentador se aproximou, querendo ganhar vantagem em cima de Jesus. Mas Jesus estava preparado. Assim somos nós. Precisamos também estar preparado. Está lendo a Bíblia,
estar orando, jejuando, louvando, buscando a Deus, em comunhão com Deus, para que quando a tentação vier, você tenha resposta. Porque as tentações vêm de várias formas, de várias maneiras, no seu trabalho, na sua casa, dentro da igreja, você viajando, você estudando, você até tirando férias. As tentações, ela vem a qualquer momento, porque o diabo é oportunista. E a nossa própria carne, o nosso próprio corpo que está nessa terra, também sofre as tentações aqui. Porque a Bíblia diz que do coração do homem é que procede os maus pensamentos. Furto, homicídio, adultério, mentira, engano, falso testemunho, tudo isso vem do nosso coração. Isso contamina o homem. E o diabo é oportunista, sabendo disso, ele vem sorrateiramente. Ele vem de mansinho, né? Ele vem com sapatinho de algodão, né? Então, o diabo queria adoração. Tudo isso te darei. Então quer dizer que tudo aqui na terra é do diabo? Não, nada é dele não. Nada é dele, tudo é de Deus. Está escrito, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo que nele há. Tudo é de Deus, nada é do homem, nada é do diabo. Tudo é de Deus. Agora, o diabo que acha que é dele, né? Ele não tem nem a chave da casa dele, está escrito em Apocalipse, que Jesus tomou as chaves da mão dele. Jesus tomou as chaves da mão de Satanás. Ele tinha o império da morte, a chave da morte, mas Jesus tomou a chave. Jesus diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então o diabo queria adoração. Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Né? Mas a Bíblia diz que Jesus respondeu para ele. Olha o que Jesus disse. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Jesus expulsou Satanás. Por isso que ele diz, em meu nome expulsarão os demônios. Vai-te, Satanás. Vai-te embora. Porque está escrito. Está escrito aonde, irmão? Não é na revista Veja ou Época. Está escrito aonde? Não é no jornal. Não é num livro. Está escrito aonde? Não é na parede, nem no chão. Está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Jesus disse, está escrito está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha o que Jesus disse para Satanás. Ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus manda até no diabo. Deus manda até no diabo. A Bíblia diz que Deus disse para Satanás, lá no tempo de Jó, quando os anjos foram se apresentar diante de Deus, Satanás foi também. E o Senhor diz, de onde vem, Satanás? Te rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó? Aí Satanás disse, ele te serve, ele te obedece, ele anda contigo porque o Senhor cercasse ele de bens. Né? Aí Deus disse, vai lá e toca nele. Pode ir lá, eu permito. Porque tem coisas que Deus permite. E Deus disse, eu permito, vai lá, toca nele, mas não tira a sua vida. Não toque na sua alma. Então até o diabo tem que obedecer a Deus. Por isso que Jesus disse, ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que Deus era Senhor até de Satanás, que era o anjo, né? Portador da luz.
que o orgulho, a soberba entrou no coração e ele queria subir aos céus e ser semelhante ao Altíssimo, tomar o lugar de Deus, mas foi derrubado, né? Então até o diabo obedece, mas ele é o tentador, ele não dá o braço a torcer. Então Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, quando nós adoramos a Deus de verdade, quando nós servimos a Deus de verdade, as tentações não vão te vencer. As tentações não vão te derrubar. As tentações não vão te afastar de Deus. Não vai. Porque você está adorando a Deus e servindo a Deus como Jesus fez aqui na terra. Jesus, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus encarnado, ele veio como homem, como servo, e como homem, como servo, Jesus adorou a Deus, adorou o Pai e servia. Está aqui na Bíblia. Então o diabo queria adoração, dizendo para Jesus: tudo isso eu vou te dar, vou pôr nas suas mãos. Hoje tem muitos homens assim, mulheres, que estão adorando e servindo ao diabo. Estão se prostrando diante do diabo. Por causa da riqueza, da fama, da glória do mundo. Porque ele disse, ó, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Olha aí. Porque o diabo pensava que ele era dono de tudo, mas ele não é dono de nada. O dono de tudo é Deus, né? A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o diabo, ele opera em muitas esferas, em muitas áreas aqui nessa terra. Ele coloca a mão dele. Ele coloca o pé dele. Ele tenta entrar, mas tudo no céu, na terra e no mar, tudo é de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou no deserto sozinho? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Mas durante as tentações, Jesus estava sozinho, porque ele estava ali como homem. E como homem ele foi tentado em tudo. Assim, muitas das vezes nós temos o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo está nos conduzindo e nos guiando e nos levando diante desse deserto da vida, diante do deserto das tentações. E muitas das vezes você vai estar sozinho também. Porque Deus vai ver o seu caráter. Deus vai ver realmente se o seu coração está voltado para Ele. Mas Deus sempre vai enviar anjos para te servir. Porque Jesus estava no deserto sozinho. Ele foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, acredito eu, que conduziu Jesus, levou Jesus e deixou Jesus lá no deserto. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites sozinho. Como homem. Porque em Filipenses 2 diz que ele se fez homem. Ele se tornou como homem. E como homem aqui na terra, ele foi tentado em toda a área da sua vida, mas sem pecado. Como diz Pedro, ele nunca pecou. Da sua boca nunca saiu engano. Então, muitas vezes, você vai estar sozinho. Eu vou estar sozinho em algumas áreas da nossa vida. Você vai estar sozinho muitas das vezes no seu trabalho, na sua casa, numa viagem. Em algum lugar, às vezes você vai estar sozinho e a tentação vai vir. O tentador vai se aproximar.
Aí você tem que mostrar o seu caráter, a sua fé com Deus, a sua comunhão com Deus, como Jesus fez. No deserto sozinho, ele se manteve fiel a Deus, mesmo estando sozinho. Está aqui na palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus teve fome. Olha aqui, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui fala que Jesus teve fome. Não fala que ele teve sede, fala que ele teve fome. Então, se Jesus bebeu água ou não bebeu, eu não posso afirmar, porque a Bíblia aqui não está dizendo, né? Talvez ele tenha bebido água antes de ir para o deserto. Ou talvez ele tenha bebido água no deserto. Mas lá no deserto da Judéia, talvez não tinha um poço, não tinha uma fonte de água. Mas a Bíblia diz que ele teve fome. Não fala que ele teve sede, né? A Bíblia diz que Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz que Moisés ficou lá no Monte Sinai com Deus, 40 dias e 40 noites. E Moisés não comeu nada e nem bebeu água. Mas Moisés estava ali, ó, envolvido pela glória de Deus. Está lá, que a glória de Deus desceu, a nuvem desceu, a presença de Deus desceu, e Moisés estava ali, ó, 40 dias e 40 noites em contato com Deus. E diz lá no versículo 28, Êxodo 34, ele não bebeu água e nem comeu nada durante 40 dias. Porque a glória divina, o poder sobrenatural de Deus estava sobre Moisés. Só que aqui Jesus estava em carne, como homem. Como eu disse, Filipenses 2, ele se fez homem. Então aqui no deserto, ele não estava como Moisés. É certo que ele veio em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Só que eu creio que aqui a natureza divina não estava manifestada. Estava aqui a natureza humana de Jesus. E a natureza divina porque ele era o próprio Deus encarnado. Então aqui Jesus estava no deserto como homem, em carne. Então alguns acreditam que ele bebeu água. Outros acreditam que ele não bebeu água, né? Mas aqui ele estava em natureza física. Agora, se ele bebeu ou não bebeu, a Bíblia não está dizendo. Mas aqui diz que ele teve fome, o inimigo aproximou. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim acontece com a gente. Não podemos tentar a Deus. Não podemos colocar Deus, como se diz, na parede. Não podemos querer mandar em Deus. Não podemos querer ditar para Deus o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Jesus apenas disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, o inimigo é assim, ele quer adoração de qualquer jeito. O diabo quer adoração aqui na terra. Ele quer adoração de todo jeito. Ele quer adoração entre as nações, ele quer adoração entre as pessoas, ele quer adoração até dentro da igreja. Ele quer adoração até no meio do povo de Deus. Porque ele disse para Jesus, ele disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Olha aí, eu queria que Jesus se prostrasse, que Jesus se ajoelhasse diante dele e o adorasse. Ele ia dar tudo para Jesus, não ia faltar nada para Jesus. Mas Jesus, como homem, tinha a palavra de Deus. Porque com 12 anos Jesus estava lá ensinando os doutores. Jesus se dedicava à palavra, lia a palavra. E Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Glória a Deus. E no versículo 11 a Bíblia diz, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha aí. Olha que coisa linda. Após a tentação,
vieram os anjos de Deus e serviram a Cristo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus teve fome, como homem, como ser humano, ele teve fome. E ali no deserto não tinha um mercado, um açougue, uma padaria, uma panificadora. Aqui foi providência de Deus, como Deus também envia providência para você, para mim, para nossa casa, nossa família, para o povo de Deus, aqueles que creem, aqueles que estão enfrentando momentos difíceis na vida, momentos de tentações, provações, adversidade na vida. Deus sempre vai enviar anjos. Está escrito aqui. Até o Salmo 91 diz: Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, como deu ordem aos anjos ao respeito de Cristo no deserto da Judéia, sendo provado ali diante daquelas tentações. Então o diabo deixou, porque quando a gente tem a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra, pratica a palavra, guarda a palavra de Deus, vem a tentação, vem um tentador e você resiste, como diz a Bíblia, sujeitai, pois a Deus, resiste o diabo, ele fugirá. Então o diabo fugiu de Jesus. Jesus, como homem, fez o diabo fugir. Quer fazer o diabo fugir? Quer vencer a tentação? Guarde a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Pratique a palavra do Senhor. E você será mais do que vencedor, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos. Os anjos desceram do céu e serviram a Cristo. E o que Jesus comeu? Eu acredito que Jesus comeu pão e bebeu água. Eu acredito que ele comeu pão e bebeu água. Porque está escrito, 1 Reis 19:8, que Elias estava lá. Elias estava lá fugindo de Jezabel. E ele caminhando ali pelo deserto, a Bíblia diz que ele deitou cansado, dormiu, e de repente o anjo chegou, tocou nele, o acordou e disse: coma esse pão e beba desta água. E quando ele acordou, na sua cabeceira tinha pão e uma botija d'água. E o anjo disse: coma desse pão e beba dessa água. A Bíblia fala que ele comeu um pouco do pão e bebeu um pouco da água e tornou a dormir. Mas o anjo tocou nele outra vez e disse: levanta, come. E ele levantou, comeu do pão, comeu da água, bebeu da água e caminhou 40 dias e 40 noites. Olha aí, Elias caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto até chegar Horebe, o monte de Deus. Então, durante esses 40 dias, 40 noites, Elias não comeu pão e não bebeu água. Porque aquela comida veio do céu, foi os anjos que trouxeram. Então aqui, os anjos serviram a Cristo após 40 dias e 40 noites sendo tentado. Então aquela comida, ou seja, aquele pão e aquela água, os anjos trouxeram do céu e serviam a Cristo. Oh, glória! E após isso, Jesus sai do deserto e começa a pregar a palavra do Senhor. Como diz aqui o versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, ele vai para a Galileia, Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Então Jesus aqui começa a ir a pregar a palavra do Senhor. Sai do deserto da tentação, porque Deus enviou socorro e providência, os anjos vieram e serviram a Cristo. Então Jesus comeu pão do céu, água do céu que os anjos trouxeram e deram a ele, porque ele teve fome e também teve sede. A Bíblia não diz, mas eu creio que ele teve sede também, Então, meus irmãos, fique firme, seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, lendo a palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, como Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras
e as guarda ou pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Então, a vida de Jesus como homem aqui na terra estava edificada na rocha, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, a nossa rocha. Jesus foi um homem, um servo prudente, porque ele ouvia, guardava e praticava a palavra de Deus. E o tentador veio querendo a adoração de Jesus, querendo que Jesus se prostrasse e adorasse a ele como Deus, mas Jesus, como homem, como servo, conhecia o verdadeiro Deus, o Pai eterno. E Jesus sempre tinha uma palavra poderosa. Está escrito, Satanás. E o diabo deixou Jesus. Por quê que ele deixou Jesus? Porque Jesus tinha compromisso com a palavra de Deus. Então, todo aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai ter compromisso com ele. E quando vier o tentador e as tentações, você vai vencer. Eu vou vencer as tentações pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Porque Jeremias disse: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, martelo que esmoíça a penha? Então o diabo não aguentou essa palavra. O diabo não aguentou essa palavra. A tentação não aguentou essa palavra diante de Jesus, porque essa palavra é fogo. Essa palavra é martelo. Oh, glória! Onde ela passa, ela queima mesmo. Onde ela bate, ela quebra mesmo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, fique aí com essa meditação, com essa palavra. E medita aí nesses 3 versículos, ou no capítulo todo de Mateus, né? De Mateus 4, né? O versículo 1, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E o versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Oh, glória, né? Então, não se esqueça que o inimigo sempre vai querer isso aí, ó, adoração, né? Para se tornar um Deus. Mas a palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus, como diz a Bíblia, habite em vossos corações ricamente a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, habite em nosso coração, agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Fique na paz, fique na bênção. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus faça companhia para você, para sua família, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel e está no controle de todas as coisas. Amém? Medita nessa palavra, ouça essa palavra, que essa palavra não é minha, a palavra aqui é de Deus, né? Se eu e você não crermos no que está aqui escrito na Bíblia Sagrada, será em vão a nossa fé. Será inútil a nossa fé diante de Deus. Então temos que crer no que está escrito aqui, na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos desejaram pregar essa palavra, pregar o Evangelho, mas foi incumbido a nós, a mim, a você. Amém? Fique na paz, fique na bênção e não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh, glória! Amém! Fique na bênção, fique na paz. Glória a Deus!